Estão faltando nutricionistas em hospitais de Minas. É o que aponta o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região. Segundo a entidade, quase 52% das instituições hospitalares possuem quadro insuficiente de profissionais. E o principal prejudicado diante desse cenário, quem é? O paciente, lógico. E por isso a gente vai conversar com a presidente do Conselho de Nutricionistas de Minas, Érica Simone Coelho Carvalho. Boa noite, Érica. Seja bem-vinda aqui ao Super N segunda edição. Boa noite. Agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço para falar de um assunto tão importante que gera um impacto direto nas nossas famílias e na nossa vida, né? Se somos nós, pessoas aí que ficamos internadas. Pois é, Érica, uma situação bastante complicada. Primeiro, vamos tentar entender o que determina a lei, o que é obrigatório, por exemplo, dentro de um hospital. Qual é o número mínimo, por exemplo, de nutricionistas que é necessário, né, para cumprir a lei? Então, o número mínimo de nutricionistas necessário vai depender aí da complexidade do hospital, né, se é média complexidade, alta complexidade, e também do número de leitos. Algo que ajuda demais aí no dia a dia da nutricionista ou do nutricionista é ter uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional. A equipe multidisciplinar de terapia nutricional, ela é uma exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa equipe, ela tem uma composição mínima, que seria a composição de médica, enfermeira, farmacêutica e nutricionista. E como o próprio nome diz, a preocupação da equipe é justamente esse monitoramento do estado nutricional da pessoa internada. Então, o que nós temos aí nos nossos dados é que 46% dos hospitais avaliados, e o Conselho Regional de Nutricionistas em 2021, no seu projeto, avaliou 151 hospitais, 46% não tinha essa equipe. Então, se não tem uma equipe de profissionais envolvida em identificação de desnutrição hospitalar, a gente tem aí um grande problema. E quando tem a equipe, Érica, ainda não se realizam as atividades que precisam ser realizadas? Ou seja, foi identificado que a maior parte dos nutricionistas não realiza regularmente as atividades de triagem nutricional dos pacientes. Entrevistados, inclusive, indicaram falta do quadro técnico ou de carga horária adequada para realizar as atividades. Ou seja, quando tem, ainda não se oferece aquilo que é preciso para atuar de uma forma completa? Então, é exatamente isso. Às vezes, o hospital tem nutricionista, mas a quantidade de nutricionista ali é insuficiente, né, de acordo com o número de pessoas que deveriam ser atendidas, e com isso, o nutricionista não consegue atuar de forma adequada. Então, uma das atribuições do nutricionista é justamente fazer triagem de risco nutricional. Que seria o que isso? Seria toda pessoa, todo paciente que interna, ele tem que passar por uma triagem nutricional para identificar se ele já internou desnutrido ou se ele tem risco de desnutrir na internação. Então, essas pessoas são as pessoas que têm que ser prioridade no atendimento do nutricionista. E o que nós identificamos é que 47% das instituições não fazem triagem nutricional como rotina. Então, se nós temos aí hospitais que não identificam desnutrição ou risco de desnutrir na internação, a gente tem um problema gravíssimo, porque a desnutrição ou risco nutricional, quando não identificada e tratada, seja por uma alimentação adequada, especial, seja por uma nutrição enteral ou uma nutrição parenteral, que são vias alternativas aí de levar o alimento para o nosso corpo, essa pessoa ela tem o maior risco de ter infecções hospitalares, com isso ela tem maior permanência no hospital, então ela vai ficar mais tempo internada, e é importante a gente lembrar que quando as pessoas ficam internadas, elas ficam mais tempo deitadas, né? Mesmo aquelas que têm capacidade de caminhar. E quanto mais tempo a gente fica parado, mais a gente perde massa muscular. E essa redução de massa muscular no nosso corpo leva a uma dificuldade de mobilidade. Então, talvez vocês aí em casa consigam lembrar pessoas, né, da nossa família que ficam muito tempo internadas, quando saem da internação, elas têm aí dificuldade de fazer as atividades diárias, como às vezes se locomover dentro de casa com precisão, tendo risco de queda, e aí a gente tem um comprometimento aí da qualidade de vida das pessoas.
O Eric, e qual a prerrogativa que essas instituições usam para não contratar nutricionista, por exemplo? Qual é a explicação para essa falta de profissionais nos hospitais? Então, atualmente, o que o Conselho Regional de Nutricionistas da região vem identificando é que as atribuições e o número de profissionais que devem constar dentro dos hospitais é uma resolução do Conselho Federal de Nutricionistas. E as instituições, elas alegam que, como não é lei, elas não são obrigadas a acompanhar esse parâmetro numérico. E, com isso, coloca toda uma população em risco. A gente pode afirmar que não tendo ou não se contratando o nutricionista, né, o profissional para fazer e para acompanhar a dieta daquele paciente, a gente está tendo uma alimentação muitas vezes equivocada e que pode provocar outros problemas, inclusive também para o paciente, nesse aspecto, Érica? Exatamente. Porque imagina bem, se a pessoa internou e ela tem dificuldade aí de se alimentar e uma equipe não acompanha essa pessoa, às vezes a dificuldade dela se alimentar é uma dificuldade para engolir. E se essa pessoa tem uma dificuldade para engolir que não é identificada e não é prescrita uma alimentação adequada para ela então tem um risco aí de engolir de forma inadequada, então ela pode aspirar o alimento, esse alimento pode ir para o pulmão, pode desenvolver uma pneumonia, né? Então, assim, quando não se reconhece quais as preferências alimentares da pessoa, então, às vezes, a gente oferece um alimento dentro do hospital que a pessoa não está habituada a comer e acaba que ela recusa o alimento, né? Por causa de todo o processo ali da internação também, que gera uma questão emocional muito grande para a pessoa e para a família, e a pessoa não se alimenta por falta de orientação de um profissional, né? Que no caso seria aí o nutricionista. Agora, Érica, eu sei que o conselho, né, das entidades de saúde, inclusive os nutricionistas, estão mobilizados na questão do piso salarial. A gente viu aí a questão do piso dos fisioterapeutas aprovado no Senado, dos enfermeiros, né, já aprovado, e até alguns municípios com dificuldade até de arcar com os custos disso. Há a possibilidade, por exemplo, de incluir, você fala que não há lei, né, específica para o número de profissionais nos hospitais, isso consta no resolução, né, do Conselho. Já há movimentação nesse sentido de tornar lei para que a segurança até mesmo do paciente, para assegurar mesmo a questão da saúde aí do paciente, do acompanhamento correto, né, do paciente? Então, o Conselho Federal de Nutricionistas vem fazendo aí toda uma mobilização, né, em Brasília, lá junto à Câmara, para que novas legislações sejam publicadas para garantir aí ao nutricionista uma carga horária mínima, um piso salarial adequado e a presença de profissionais em determinadas áreas, né, como, por exemplo, essa questão do próprio hospital. Hoje é o dia da nutricionista e do nutricionista, então eu acho que foi muito feliz esse convite. Aproveito aí para mandar um forte abraço para todas as profissionais que nos ouvem e lembrar que hoje nós tivemos uma audiência pública em Brasília, onde foi tratado sobre esses assuntos. Então, assim, gera um calor no coração, né, ver que a enfermagem, a fisioterapia conseguiram aí piso salarial, porque esse é o caminho, acho que de todas as categorias, e em breve espero que a gente também possa alcançar esse espaço. Agradecendo, então, a participação da Érica Carvalho. Liberar você, né, Érica? Eu sei que você tem uma palestra daqui a pouquinho para ministrar, já aproveitando também o momento. Com certeza, um momento muito feliz, né, para a gente tratar sobre esse assunto. Um assunto que não se esgota, mas que a gente vai ter outros momentos aqui para falar a respeito. E aproveitar para te parabenizar também pelo Dia do Nutricionista e parabenizar todos os nutricionistas que estão nos ouvindo, nos acompanhando também em vídeo, né, Luciano? É isso. Muito obrigado pela gentileza, parabéns e continuamos aqui de portas abertas para a gente sempre trazer o assunto aqui para a população, para a gente esclarecer a população, já que é muito importante. Como a Adriana falou, a gente vai voltar em outras oportunidades. Obrigado, Érica. Eu que agradeço pelo espaço. Eu lembro que o papel aí do Conselho é proteger a sociedade, então estamos aí, né, à disposição, né, de vocês e de toda a sociedade para melhor atender. Forte abraço.